Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Núcleo de Saúde SIC Caxias do Sul. Eu me chamo Graziela Albeste e hoje sou coordenadora do Núcleo de Saúde. Sou enfermeira especialista em gestão de serviços de saúde. E hoje estou com 3 convidadas especiais que são nossas colegas nucleadas. Vou pedir para que elas se apresentem, começando então pela Jaque. Então, boa tarde, eu sou Jaqueline, terapeuta integrativa, eu sou especialista em neurociência e mudança do estilo de vida e palestrante. Daniele. Olá, meu nome é Daniele De Gasperi, sou fisioterapeuta, pós-graduada em terapia intensiva e hospitalar e atualmente sou coordenadora assistencial na Mobilitária e Saúde. Nina Randon. Olá, eu sou a Nina Randon, administradora de formação, sou personal organizer, especialista em geroarquitetura e mercado da longevidade. Bem-vindas, meninas! Obrigada! Então, nesse momento aí, vamos dar início ao nosso bate-papo. E hoje o nosso bate-papo vai falar sobre envelhecer. Quero, então, primeiramente dizer que nós estamos vivendo um processo de envelhecer agora, neste momento. E que homens e mulheres devem começar a olhar para a sua saúde física, mental e espiritual. Além de ter hábitos saudáveis para que possamos envelhecer com saúde, precisamos ter um olhar atento para o hoje. E para começar a falar sobre essa temática, eu convido a Dani. Dani, envelhecer bem. Quais os cuidados que devemos ter com a nossa saúde física para viver melhor agora e no futuro? Perfeito. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um enorme prazer estar aqui conversando com vocês, fazendo parte dessa mesa com pessoas maravilhosas também. Então, vamos lá, Grazi. Quando a gente fala de envelhecer, o processo de envelhecimento, a primeira coisa que a gente passa na nossa cabeça é lembrar do nosso avô, nosso bisavô, o nosso vizinho que tem uma idade mais avançada, né? Mas acho que o primeiro ponto reflexivo desse momento aqui nosso é a gente trazer isso para o nosso presente. É saber que o processo de envelhecer inicia hoje. Inclusive, para as pessoas aqui dessa mesa, ele já iniciou, né? A gente sempre fala aqui. Já estamos. O processo de envelhecimento já iniciou. Estamos no processo, né, Guria? Exatamente. E eu acho que esse é um ponto muito importante, uma virada de chave muito importante que a gente pode ter. E que essa virada de chave, ela está nas nossas mãos, é um domínio nosso. É o que a gente vai fazer com essa informação que a gente tem agora, né? De que forma que a gente vai olhar para esse processo de envelhecer para nós, né? Para as ações que a gente faz, para a nossa atuação hoje. Então, acho que do ponto de vista físico, que é o que me compete como fisioterapeuta, vou deixar a parte mental muito para a Jaque. Quando a gente fala de ponto de vista físico, acho que eu tenho 3 pilares que eles são fundamentais. E posso dizer com propriedade que é a parte do movimento, da prevenção e da força muscular. Por que eu falo movimento? Porque hoje o movimento, a vida é movimento, né? A gente precisa estar em movimento, a gente precisa fazer ações, estar ativo, isso na nossa idade e também lá, né? Lá no nosso processo de envelhecer também. Quando a gente fala de movimento, a gente até já tem um dado que diz que uma atividade física, 150 minutos por semana, ele já reduz em 30% os riscos de doenças cardiovasculares. Então, essa parte do movimento já é olhar lá para frente, né? Quando a gente fala de força muscular, a gente está falando de uma palavra que, né, a gente já escutou em muitos momentos, que é sarcopenia. Sarcopenia já é uma redução da nossa massa magra. A gente sempre fala, né, que aos 30 anos a gente já começa a ter uma redução da massa magra em 3%. Então, isso também é um dado que nos assusta também, mas existe uma possibilidade de a gente atuar antes. E já nesses 2 pontos a gente já pode fazer uma correlação, né, entre movimento e força muscular, a gente fala em autonomia. Quem daqui quer depender de alguém para realizar as atividades de vida diária, quer depender de alguém para levar as sacolas do mercado, depender de alguém para subir escadas?
Então, esses dois fatos são bem importantes. E outro dado que ele vem junto com isso, né, que é a parte da prevenção. Eu acho que a gente precisa olhar para a prevenção muito nos fatores genéticos, pelas predisposições também, mas também ter um olhar do que a gente está fazendo hoje. E esse olhar, ele vai muito além do que as condições genéticas. É olhar para a nossa qualidade de vida, é olhar para o nosso estresse, qualidade de sono, hábitos saudáveis de vida, né? Então, acho que esse é os 3 pilares que são muito importantes para mim, que eu julgo, né, trazer importante aqui. A gente tem um dado que ele é muito importante também, que é da OMS, que em 2050 a gente vai duplicar a população, a quantidade da população 60 a mais, né? Isso é um dado que a gente já escutou muitas vezes e, né, já escutou, já apareceu na revista, no jornal, a gente já participou de encontros e palestras que falam sobre isso. Mas eu acho que o que pesa muito é o que a gente está fazendo com essa informação. De que forma que a gente está nos posicionando hoje para que isso realmente seja uma mudança lá na frente, né? O processo de autonomia seja diferente. E quando eu tenho esse dado e eu penso sobre ele, eu acho que ele é um problema presente para a gente, né? Porque quando a gente fala que 80% da população idosa que acontece em quedas domiciliares, ela acontece por 2 variáveis. E essas 2 variáveis são perda de massa muscular, né, perda de força, e a questão de equilíbrio. Então, de que forma que a gente está olhando para isso agora, sendo que a gente tem uma população que está envelhecendo, que estão com riscos, né, acontecendo junto, e a gente precisa intervir antes, né? Então, acho que esse é um dado também que ele é importante, que a gente precisa dar a devida atenção para esses dados que a gente olha tanto, mas olhar a prevenção como esse fato muito importante. Dani, e olha que dado interessante que tu trouxe, né? Nós iniciamos aqui falando no agora, né? No processo de envelhecer agora. Mas vamos pensar, né, que a Dani traz que a partir dos 30 anos de idade a gente perde 3% de massa magra. Ou seja, a gente não pode nunca parar de ter o cuidado com as nossas rotinas, com a nossa alimentação, pensando num futuro, né? E esse futuro talvez comece lá de ter bons hábitos na adolescência ainda, na fase de criança, né? Então, olha que bacana, né? A gente também levar isso como inspiração para quem está nos ouvindo, para quem tem filhos menores, o cuidado que se tem que ter para preservar uma saúde futura. Não dá para deixar para depois, né, gurias? Porque às vezes a gente olha, a gente está se sentindo jovem, está se sentindo com energia e não começa a olhar para esses dados que a Dani trouxe como sendo para nós, né? A gente olha como sendo para os outros e aí é onde começam os problemas, porque a prevenção que tu bem colocaste, né, Dani, é agora. Exato. Jaque, e eu quero então que tu traga ainda falando nesse cenário, nessa temática, quais os cuidados psicossociais alinhados ao nosso cognitivo a gente tem que ter para ter uma mente saudável, né? Já que é a tua linha de estudo, o teu processo de trabalho, fala um pouquinho para nós. Claro, Gurias, vai ser um prazer dividir com vocês esse momento, né, de falar de saúde. E falar de saúde mente, cérebro, né, não escapa, como a Dani trouxe, a prevenção. E quando a gente fala de psicossocial, a gente fala de psique, mente, como social, né, ou seja, como que eu estou interagindo com o meu meio, com as pessoas, para mim ter uma cognição, ou seja, uma capacidade mental para levar uma vida plena até muito mais tarde. E quando a gente para pensar nisso, eu ouvindo a Dani falar, é bem interessante isso, que a gente às vezes treina os músculos, mas não treina o cérebro. Então, a prevenção cerebral, ela começa bem cedo. E cada vez mais nos nossos tempos, a gente tem visto que as pessoas têm delegado, né? Eu delego aquilo que estaria na minha mente para o celular, para uma ferramenta eletrônica. A gente sabe que isso é muito útil na nossa vida corrida, na nossa economiza tempo, né? Isso, economiza tempo. Só que vocês lembram, há uns anos atrás, a gente era capaz de, por exemplo, ter mais de 30 números de telefones celulares de pessoas da nossa família aqui, na nossa mente. E a gente passou a delegar isso para uma agenda eletrônica. Parece muito bom, né? Mas quando eu faço isso, é como se eu tivesse uma sarcopenia mental. Eu perco capacidade cognitiva mental, porque eu estou deixando de usar o meu cérebro a favor de mim. Parece que não, né? Eu estou fazendo uma troca aqui. Assim como quando eu deixo subir uma escada,
Eu estou deixando de usar estruturas que eu deveria ser para me manter funcional. E com a mente não é diferente. A neurociência hoje tem trazido dados muito importantes a respeito disso, que a prevenção começa cedo. Quando a gente ensina nossos filhos a usar com inteligência as redes sociais, os telefones, a gente já está fazendo uma prevenção mental. A gente sabe que está ligado isso com essa capacidade, né? Quando a gente fala de saúde mental, a gente sabe que é um campo muito amplo. Mas quando a gente fala da biologia do cérebro, a gente precisa preservar coisas. E para estar preservado, isso precisa estar em uso. É diferente, Perfeito. né, de outras coisas. E claro que a gente vai ter uma ideia de como ligar isso tudo com a Nina, né? Jaque, e hoje, assim, eu vejo que a gente tem muita informação. Ela vem, é uma enxurrada de informações, né? Algumas são boas, outras nem tão boas. O que a gente pode fazer aí para dar uma filtrada e manter a nossa saúde mental equilibrada? Isso é muito interessante pensar. Hoje eu digo que até tem um dado bem interessante que diz assim, que a gente hoje recebe uma criança de 4 anos recebe muito mais informação que uma pessoa nos anos 80, 60 recebia. Então é muita informação. O nosso cérebro, ele tem um limite, ou seja, para a informação diária. E quando a gente está lá na nossa vida corrida, sempre cheia de coisas, e a gente não tira um tempo para dar uma desopilada, por assim dizer, a gente está sobrecarregando a nossa mente. Então, detalhes simples, às vezes, podem facilitar para que a gente possa ter uma vida mental mais saudável, como praticar a meditação, né? A respiração, que hoje é tão falada, né? É muito importante. Pensar num hobby. Antigamente, todo mundo tinha um hobby. Hoje, ninguém mais fala de hobby, porque não tem tempo, né? A gente está sempre Não correndo. sobra, né? Está sempre correndo. Só que isso afeta a nossa saúde mental. E entender que é integral, né? A gente está linkando aqui. Não tem saúde de corpo sem saúde mental. Não adianta eu ter um corpo maravilhoso e uma mente que não me ajuda. Assim como não adianta eu ter uma mente maravilhosa e meu corpo, né? Então, envelhecer, ter uma vida longeva boa, é aquela integral. Harmonia, né? A harmonia das coisas. E essa busca, hoje, nossas gerações, muito se pesquisa sobre longevidade. Ninguém quer morrer, né? Ninguém gosta de falar de morte. Só que não adianta a gente não falar de morte, mas não falar de respeitar o nosso cronograma, né? Os nossos anos, limites, envelhecer né? com saúde, viver mais com saúde, né? E acho que isso é muito importante. Pensar nisso agora, para que a gente se preserve lá para frente. Não perder coisas que são importantes. Talvez hoje, por causa da tecnologia, deixar que ela tome conta e esquecer que aquilo vai ter um impacto na minha saúde mental, na minha saúde física, né? E por isso que a gente precisa linkar essas coisas. E, claro, existem estratégias para facilitar isso. E a Nina vai trazer algumas delas bem legais para a gente aí. Nina, então agora é contigo. Depois de ouvir aí as colocações da Dani, que foram de extrema importância, a Jaque complementou, e a gente, né, percebeu e está percebendo que em tudo precisa ter harmonia, né? Então eu quero que tu complemente um pouquinho, Nina, que tu traga aí as tuas considerações para o público maduro que nos está escutando e que relacione então a parte dos cuidados arquitetônicos dentro do nosso ambiente domiciliar e também no ambiente de trabalho, né? A gente está falando aqui também para muitos empresários quais os cuidados que eles têm que ter para organizar o ambiente de trabalho, tanto para ele como para os profissionais que atuam nesses ambientes, pensando que vivemos num momento onde os 50 mais, os 60 mais, ele é extremamente bem-vindo, né, ao mercado de trabalho. Então, obrigada pela oportunidade, gurias, um prazer estar com vocês. Bem, nós falarmos do envelhecer, com certeza é falar sobre a saúde física, como a Dani trouxe, falar sobre a saúde mental, como a Jaque abordou, e com tudo isso linkar no nosso ambiente residencial e também no nosso ambiente corporativo. Alguns cuidados a gente pode ter, né, hoje, não no futuro, não no passado, mas hoje, começar a pensar nisso de fato e não só na prevenção, como a Dani trouxe, mas na execução, né? Tanto na física, na mental, mas no nosso ambiente. E algo bem interessante que eu posso colocar para vocês é nós cuidarmos o nosso ambiente residencial como ele está hoje, para o nosso momento de vida. Como que a gente pode fazer pequenas interferências, né, na melhoria do layout, enfim, para a gente se tornar um longevo com independência, com autonomia,
tanto na parte física, na mental, mas no nosso ambiente. Algo bem simples que a gente pode estar trabalhando na nossa residência, por exemplo, é uma colocação de iluminação por sensores de movimento do nosso quarto até o nosso banheiro. Por quê? O índice de queda, como a Dani trouxe, ele é muito elevado no 60+. E algo também bem que a gente precisa ficar atento é quando um 60+ tem uma queda, muitas vezes essa queda não é curada e a porcentagem de vida se torna 50%. Então a gente precisa ter esses cuidados. Uma colocação de uma faixa de LED nesse transitório entre a cama e o nosso banheiro, a gente vai ter esse sensor, uma iluminação mais baixa, a gente não vai ter o sono comprometido, mas também a gente não vai ir lá às cegas, né? Levantar, não vou acender a minha luz para não despertar, enfim, e acaba sofrendo a queda. No ambiente corporativo, Grazi, nós podemos estar trabalhando de diversas formas também. Todo cuidado que a gente já tem com a questão da ergonomia, enfim, que isso já é tratado, mas como que a gente vai ter esse cuidado com o ambiente para um 60+, para um 45, 50, 60, 70, mas também ter o cuidado não só do físico, mas da parte mental com as gerações, né? Como que a gente vai estar abordando, então, o jovem com o longevo no mesmo ambiente de trabalho? Esse cuidado acho que é de extrema importância, porque é um mundo que a gente consegue ter tanta vivência e tanta experiência, que é fantástico ter essas duas, né, trocas, mas que por muitas vezes a gente não dá valor e a gente não sabe por onde começar. Então, um ambiente que a gente consiga, no corporativo, unir essas gerações, vai ser uma troca riquíssima. Bacana, Nina, e acho que o que tu trouxe é de extrema importância, né? É trabalhar o jovem com o adulto e com o idoso, né? Que acaba sendo após os 60, 65, porque um complementa o outro, Exatamente. né? E nós que convivemos em vários ambientes, a gente sabe que às vezes o idoso tem dificuldade em alguma coisa relacionada à internet, computador, e o jovem tem aquela questão de falta de conhecimento para algo que essa pessoa mais madura já passou e já sabe de cor, né? Exatamente. Então é bacana trabalhar essas conexões e com certeza vai ter um resultado melhor para ambos, né? Perfeito, bem isso. Bom, seguindo então, eu tenho uma outra pergunta aqui que vamos começar agora pela Jaque. Jaque, agora eu quero que tu traga o papel do autocuidado no envelhecimento saudável. Como podemos relacionar sono, saúde emocional e redes de apoio relacionado ao nosso cognitivo? Então vamos lá, meninas. Falar de sono para o cérebro, né? É muito interessante, porque o sono, ele é literalmente o restaurador do cérebro. Quando não temos, né, um sono adequado, a gente está perdendo muito, porque no sono acontecem algumas coisas importantíssimas, como, por exemplo, a limpeza, né, do nosso cérebro acontece durante o sono. Além do que, nós temos uma terapia, já que acontece, que vem de nascença, que acontece no cérebro, da hora do sono profundo. Então, quando a gente tem um sono de qualidade, obviamente, nós vamos ter um cérebro de maior qualidade, que vai render mais durante o dia, vamos ter maior capacidade de aprendizado, né? E como a gente falou antes, infelizmente hoje a nossa sociedade ela impõe algumas coisas. Existem alguns dados bem interessantes que, por exemplo, mostram que pessoas que trabalham à noite, elas tendem a ter mais problemas de saúde mental do que pessoas que trabalham no horário do dia. Então, isso pode estar ali associado, obviamente, com outros fatores, mas está associado ao fato de eu não ter um sono adequado para mim. Então, essa pessoa, mas então agora eu preciso trabalhar à noite, que eu faço, né? Existem estratégias que podem ser usadas, né? Para que a gente possa minimizar isso para essas pessoas, elas devem buscar isso. Quando a gente fala aí da questão de interação social, isso é extremamente importante para o nosso cérebro. Nós somos seres sociáveis, nosso cérebro é sociável, né? E quando a gente não está fazendo construções sociais, a gente começa a perder com isso. Perde muito, inclusive, né? Então, não existe negociação, nem com o sono,
e nem com a interação social, se nós querermos ter uma mente saudável durante o nosso processo de envelhecimento. Às vezes a gente precisa ter, a gente diz assim, momentos de solitude. É diferente de solidão, né? Sim. Mas solitude é aquele que a gente escolhe, né, meninas? Ai, meu Deus, quero ficar sozinha, eu tô precisando de um momento relax. Mas solidão é aquela pessoa que às vezes ela está cercada de pessoas, ela tem a possibilidade de estar com pessoas, mas ela começa a não querer estar. Então, quando a gente fala de saúde mental, de autocuidado, é isso, é começar a se observar. Será que eu gosto de ter um momento de solitude ou estou vivendo só momentos de solidão? Entender isso, gente, ajuda a gente a buscar ajuda no momento certo. E como vimos aí, existem outros fatores que podem estar desencadeando isso. Vou voltar a falar da tecnologia, porque isso a gente ainda não tem dados claros de como vai impactar daqui 5 a 10 anos a nossa mente, o excesso de telas, de redes, interação social excessiva à noite, principalmente, que desregula o nosso sono, né? Desregula a nossa cognição. Hoje temos dados claros referentes a isso, não tem mais como alguém negar que isso pode sim trazer um estresse para nós. Então a mensagem que eu deixo é a seguinte: busque informação, bons profissionais, não negocie seu sono por nada, né? E, claro, busque práticas de bem-estar, como tomar sol, ter um hobby, né? Se desligue das telas, para que a gente possa ter uma mente feliz eternamente enquanto vivermos. Perfeito, Jaque. E Nina, quero que tu traga, né, dentro desse cenário que a Jaque trouxe das conexões, de desligar, mas se conectar com pessoas, né? Quero que tu traga um pouquinho como que a gente consegue fazer isso dentro do nosso ambiente familiar, né? Eu não diria só domiciliar, mas familiar. E às vezes o familiar se expande para amigos, pessoas de convívio, colegas de trabalho, né? Não só a família. Então, eu oriento, né? Quando nós vamos fazer uma adaptação, uma organização na nossa residência, nós pensarmos justamente nesse momento de convívio com a nossa família, com a nossa rede de amigos, enfim. E nós, principalmente, pensarmos no que a Jaque trouxe sobre os hobbies. Porque a gente vai envelhecendo e tem uma frase que diz: se tudo der certo, todos nós iremos envelhecer. Que é a Nina hoje com 43 anos. Profissional, né? Multitarefas, enfim, mas o que eu quero? E é isso o pensar sobre o hobby. Hoje a Nina é uma profissional, mas daqui a um tempo ela não vai ser mais, né? Se Deus quiser, eu estarei morando na praia. Mas como que eu preciso me planejar para isso? Adequar a minha casa para isso, para receber. Um estudo das zonas azuis no planeta traz muito isso, a questão da comunidade. Do 60 mais, estar rodeado, até na Itália, quando foi feito, das vós, né, da nossa nona, dos nossos avós, fazerem a massa, porque é um senso de comunidade que elas têm. Elas estão integradas, elas não estão na solidão, porque como a Jaque disse, né? Exato, eu gosto de estar na minha solitude, né? Lá, minha tacinha de vinho, lendo meu livro, mas é diferente de eu estar aqui, mas me sentindo sozinha. Então, nós cuidarmos tanto da nossa residência, de ter espaços para um hobby, ou uma leitura, ou até para uma pintura, mas também adequar a nossa residência para, assim, de fato, estar recebendo família, amigos. E fazendo um gancho também para a parte da indústria, do corporativo, vamos dizer assim, é nós adequarmos esses espaços para, de fato, serem espaços humanizados. Não só de trabalho, 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 mas nós termos ali um espaço para pós-almoço, para uma confraternização, para um café da tarde, algumas questões que a gente consiga estar mais próximos e de fato conhecendo o nosso funcionário, o nosso colega de trabalho, né? Porque é diferente de só ir ali na empresa, ter aquele contato do dia a dia, mas a gente não conhece o que a Dani gosta, qual que é o hobby da Grazi, o que a Jaque gosta de realmente estar fazendo no tempo livre dela. Então, esse cuidado que a gente consegue fazer uma costura tanto no corporativo e sim na nossa residência, estar trabalhando um pouquinho melhor para a gente ter essa longevidade como um fator muito positivo.
Perfeito, Nina. Ele casa aí com todas as falas, né, do início da nossa conversa. Uhum. E agora, Dani, eu quero que tu traga para nós um pouco sobre possibilidades de acesso de gerenciar a nossa saúde, né? Pensando em toda a tua expertise, tua experiência de vida e convívio aí com pessoas nem com tanta saúde e nem tão pouco nem demais. Mas quando a gente fala de aumento da expectativa de vida, né? Acho que isso aumentou muito, né? A expectativa de vida aumentou muito, mas acho que outro ponto que a gente precisa olhar é como as pessoas estão vivendo. Então não adianta a gente ter uma expectativa de vida grande com uma condição de saúde prejudicada. Então, se hoje tu tá me pedindo algumas dicas para isso, acho que o primeiro fato é olhar para isso, né? Levando em consideração tudo que foi abordado aqui agora, mas olhar para nossa saúde, né? De como a gente quer estar, e associado a isso a gente tem muita tecnologia, né? Hoje a gente tem dispositivos vestíveis que a gente pode utilizar que vai monitorar o que a gente precisa, seja para o hipertenso, seja para o cardiopata, seja para o paciente que tem algum problema pulmonar. A gente tem tudo isso hoje no celular, a gente tem no relógio. Então, tem muitas tecnologias que nos auxiliam para isso. Em contrapartida, o meu primeiro ponto sempre vai ser a prevenção, né? Levando em consideração esse dado de muitas doenças crônicas. Então, a prevenção é o ponto-chave. E também ter um profissional, ter uma assistência, ter um centro, ter uma clínica que olhe para você de forma integral. A gente não pode mais hoje pensar na saúde de uma forma onde a gente tem que pipocar, né, o sentido de procurar médicos separadamente. A gente precisa ter alguém que olhe para você como um todo, que entenda que a Dani é aquele ser humano que tem essa limitação, essa dificuldade, essa doença e essa condição de saúde e de vida. Então, acho que é o ponto onde a gente precisa, né, ancorar para seguir. É a prevenção, é usar a tecnologia a nosso favor, mas também é saber quem cuida da gente. Perfeito, Dani. E, gente, queremos então finalizar com uma frase aí para reflexão, que é a seguinte: envelhecer com saúde integrativa é um processo que inicia agora. E o futuro se constrói com escolhas do presente. Então, essa é a nossa mensagem, né? Precisamos pensar no presente para construir o nosso futuro. Meninas, quero agradecer então a presença de vocês. Foi um momento especial, enriquecedor e com muito conteúdo aí. E que todos possam estar acessando as plataformas da SIC para assistir o conteúdo e muito mais.